Técnicas de produção que privilegiam o uso eficiente dos recursos naturais, além do cumprimento da legislação ambiental e trabalhista, estão entrando na rota dos critérios adotados por instituições financeiras para a concessão de crédito aos produtores rurais. Atualmente, ter um nome limpo na praça não é mais o único requisito analisado pelo mercado financeiro. Isso porque problemas relacionados a desmatamento ou direitos humanos, por exemplo, são considerados riscos importantes que podem causar grandes prejuízos às corporações. Segundo uma pesquisa da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, 87% dos consumidores consideram que tal compromisso é importante para a imagem e avaliação de uma empresa. Diante desse cenário, instituições financeiras e o poder público têm se preocupado em avaliar os compromissos socioambientais dos produtores, além de promover projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento sustentável por meio do direcionamento de capital. O Plano Safra 23-24 é um exemplo dessa realidade. O programa foi lançado com taxas de juros reduzidas e diferenciadas para quem investe em práticas sustentáveis na produção. Além disso, recursos internacionais também vêm sendo captados para os investimentos verdes. Movimentações que demonstram como as boas práticas produzidas tendem a ser cada vez mais determinantes para o acesso ao crédito rural. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer e parabenizar o Canal Rural, em nome do nosso presidente Júlio Carnino e toda a sua equipe, por poder estar aqui a convite, representando a Abraleite. Quero cumprimentar todos os membros da mesa, começando pelo nosso presidente da FPA, Pedro Lupion, que é um deputado extremamente aguerrido, de uma família de parlamentares que defendem o agro e que tem história no Brasil. E o Pedro, apesar de tão jovem, vem construindo uma história também muito forte dentro do nosso setor agropecuário. E a gente que está lá em Brasília, lutando no dia a dia, a gente sabe a importância de parlamentares como ele e toda a FPA que ele comanda, que ele preside. Então, Pedro Lupion, nosso presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que está aqui conosco nesse bloco. Estaria conosco o ministro da Agricultura, que também falou conosco de manhã, não pôde estar aqui, mas esteve conosco através do vídeo. E, no lugar, representando, está aqui o Ângelo, o Zé Ângelo Mazilo, que é assessor especial do ministro da Agricultura. Ele, inclusive, também foi assessor especial no governo anterior e tem uma vasta experiência dentro do Ministério da Agricultura. E acho que vocês vão poder perguntar bastante para ele, porque o Pedro Lupion está com voo em cima da hora, então muitas perguntas vamos jogar para ele, né, Pedro? Também está aqui conosco o Fernando Moretti, coordenador de crédito, que está aqui do meu lado. E, por último, o Alexandre Abreu, diretor financeiro do BNDES. Já foi também presidente do Banco do Brasil, tem uma vasta experiência. Ontem, inclusive, estivemos juntos num evento aqui em São Paulo e pude ouvir a fala. Então, acho que são pessoas que não precisariam de apresentação, mas vamos aqui partir para o nosso assunto, um novo caminho para o crédito. Eu acho que esse é o maior desafio. Esse é, talvez, o maior gargalo, apesar de tudo que a gente já ouviu aqui, questão de projetos de lei, que, apesar de não estar aqui no nosso painel, acho que a gente pode aproveitar um pouco do tempo do Pedro Lupion, para sabermos, inclusive, qual a força que a gente pode ter em relação aos projetos de lei que tramitam. Foi dito aqui alguns projetos de lei, e a gente sabe as dificuldades de tramitação que existem naquelas casas, Câmara e Senado, e o quanto devemos aproveitar, no bom sentido da palavra, o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, que poderá viabilizar uma tramitação mais célere para que a gente consiga avançar nesses problemas e nessas pautas. Mas aqui, focado no nosso painel, eu gostaria de abrir, inclusive, antes de passar para que vocês possam conversar, palestrar, falar aqui com todos presentes, gostaria de deixar claro o seguinte: devemos aproveitar o momento que foi anunciado no Plano Safra, Zé Ângelo, que o governo atual, o governo federal, colocou que será concedida taxa menor de juros para produtores que apresentarem práticas sustentáveis. Então, eu gostaria de abrir o bloco, que se já existe, abrir esse painel falando que se já existe essa boa vontade do governo federal, nós devemos aproveitar e trabalhar para que isso possa evoluir.
Acreditamos que, inclusive, a dificuldade não seja provar que existe a prática. Talvez a maior dificuldade seria colocar isso para rodar. Nós temos o plano ABC, e nós temos aí, como pode ser bem dito pela Embrapa, não só o próprio plano ABC, que já tem há muitos anos integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária, mas nós temos que entender que existe algo em torno de 60% a 65% de áreas degradadas, pastagens degradadas, que podem ser recuperadas, e acredito que a gente tem que caminhar por aí. Foi discutido, inclusive, na Embrapa, a presidente Silvia estava aqui até agora há pouco presente conosco, em uma oficina, coisa de um mês e meio, nós pudemos participar com pessoas do Brasil inteiro, justamente para levar ao Ministério da Agricultura uma ajuda, um auxílio. Lá estavam pesquisadores, pessoas de entidades, lideranças do setor, justamente nesse sentido, como implementar algum tipo de incentivo, seja com taxas de juros mais baixos, para produtores que provarem que estão praticando alguma ação de sustentabilidade nos seus negócios. Então, gostaria de passar primeiro para o nosso presidente Lupion, pode ser que ele tenha que nos ausentar e não ficar até o final por questão de voo, então gostaria de passar para que ele possa fazer suas considerações. Bom, primeiro, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, quero agradecer o convite, a todos os organizadores, em especial o querido pessoal do Canal Rural, o pessoal JBS, todas as empresas que estão participando dessa organização, assim como as entidades. Cumprimentar aos amigos todos que encontrei rapidamente aqui, porque cheguei atrasado, vou sair correndo, mas a vida tem sido essa ultimamente. E eu começo contando um pouco do que foi essa semana, para a gente poder entrar diretamente no assunto. Primeiro, eu quero cumprimentar a Silvia, nossa presidente da Embrapa, antes dela ir embora. Viu, Silvia? Estou aqui, de olho. Quero dizer para vocês que eu tenho tido, por causa da FPA, por causa dessa função de presidente dessa frente parlamentar, que é tão grande, tão diversa, agendas extensas e em vários locais do país. Então, hoje é a terceira vez que eu venho a São Paulo, essa semana. Não é estar em São Paulo, é vir a São Paulo e voltar para Brasília. O último voo que eu fiz foi o 8º voo da semana. Próximo será o 9º, às 17 horas. Então, eu tenho que sair daqui 15h35 no máximo para chegar em Congonhas. Mas vamos lá. Eu queria ter participado do debate anterior, juro para vocês. É um tema que está em ebulição, dentro do Congresso Nacional. A questão do mercado de carbono é uma questão que o presidente Arthur Lira chamou para si a responsabilidade de entregar essa pauta, até para que a gente tenha o protagonismo do Congresso Nacional nisso. Eu acho isso também extremamente importante. Mas o meu sonho, a minha vontade é que a gente tenha o protagonismo do setor agropecuário no mercado de carbono. Essa é minha grande questão e minha grande vontade. Nós temos diversos problemas de um mercado regulado. O projeto de lei 412 do Senado tinha diversos problemas para a nossa participação, muito mais ônus para os produtores rurais do que bônus, métricas que não são calculadas ou não são previsíveis em lugar nenhum do mundo, não existe mercado de carbono regulado com agro em nenhum país do mundo, mas nós podemos, como maiores produtores de alimento do mundo, que tem a maior tecnologia na agropecuária do mundo, sermos os protagonistas disso. E quem sabe um dia a gente consiga chegar nesse momento, de nós termos, através do Brasil, um protagonismo nessa questão do mercado de carbono, com a participação da agropecuária ativamente, para a gente conseguir sonhar e realizar o nosso grande sonho do pagamento por serviços ambientais funcionar de verdade, do produtor ser beneficiado de verdade, aquele que tem mais área de reserva do que a lei exige ser beneficiado, o que está lá no plantio direto há dezenas de anos também ser beneficiado, o que consegue ter boas práticas também ser beneficiado, a gente conseguir analisar e calcular as métricas de cada cultura, de cada lavoura, de cada atividade, para saber onde que sequestra, aonde que emite, fazer essa cadeia toda chegar. Para isso, leva muito tempo e precisa de muito trabalho e muita pesquisa. Por isso que a gente sempre tem colocado a Embrapa nessa mesa, para a Embrapa nos ajudar com essa questão das métricas todas, e a academia. Acho que as universidades têm tido uma participação importante, a FGV tem participado de diversos debates junto conosco, o pessoal da Exalc, o pessoal de outras entidades a gente criou um grupo de trabalho dentro do IPA e da FPA para tratar especificamente disso, inclusive vocês, Natasha e
Leonardo estão intimados a participar conosco para nos ajudar nessa discussão, para a gente conseguir chegar nesse momento. Não acredito, de verdade, não acredito que a gente consiga achar uma solução ideal e imediata. Isso vai depender de muito trabalho nosso, de muito estudo nosso. Mas eu quero ter a possibilidade de anunciar um dia um mercado de carbono positivo para os nossos produtores. Voluntário, obviamente, isso aí, cada um se vira, a gente consegue se ajeitar dessa maneira, mas no regulado a gente conseguir ter vantagem para o nosso produtor. Acabei o papo do debate anterior, vou falar do nosso debate de verdade agora. O debate que eu fui convidado para estar. Primeiro eu quero cumprimentar meus amigos de mesa aqui, o Zé Ângelo, que ele, sem dúvida, é uma das pessoas que mais entende de crédito agrícola no país, tem muitos anos de Tesouro Nacional, de Ministério da Agricultura, foi um dos grandes responsáveis pela MP 897, que foi a nossa lei do agro, que eu tive a honra de ser o relator, e o Zé Ângelo quase me enlouqueceu, mas ele que preparava todos os materiais e arrumava saídas para as sinucas todas que a gente teve que enfrentar naquele projeto. Então, sem dúvida, a pessoa certa para estar aqui debatendo conosco. O Fernando Moretti, que, obviamente, todo mundo já perguntou se ele é parente do Moretti da Embrapa, ele não é parente do Moretti da Embrapa, mas é nosso amigo, quero cumprimentá-lo e agradecer a participação aqui. Alexandre Abreu, BNDES, importantíssimo nessa questão do crédito. E meu amigo Geraldo Borges, que a gente está na briga pelo leite lá, todas as semanas, em debates e uma articulação intensa, que, sem dúvida, demandam bastante trabalho político para a gente conseguir salvar os nossos produtores, que hoje, infelizmente, não é mais salvar a cadeia produtiva, hoje é salvar os nossos produtores, conseguir achar uma solução para isso, com governo, sem governo, mas buscar um caminho que a gente consiga salvar a produção leiteira no país. Eu vou furar um pouco o protocolo aqui para cumprimentar meu irmão Robson Mofaletti, que é o nosso superintendente da Organização das Cooperativas do Paraná, grande amigo, parceiro. Júlio, obrigado mais uma vez. A Andréia, tivemos um debate grande aqui sobre material escolar também na semana. Então, assim, eu quero... Tratando de crédito agrícola, a gente tem sempre aquela máxima e aquele entendimento de que plano safra e apoio estatal para o fomento de produção agropecuária tem sido, e a tendência é essa, cada dia ele ser mais para o médio e pequeno e menos para o grande, que tem condições, obviamente, de se regular e de buscar alternativas. Os anúncios de plano safra seguidos, os anteriores, e em especial desse ano, sempre buscando muito essa questão de ESG, de boas práticas e benefícios para os produtores que realizarem essas boas práticas, é uma das bolinhas que a gente tem nesse... Pense num vaso de vidro cheio de bolinha de gude, uma das bolinhas é justamente agricultura de baixo carbono, boas práticas, mitigação de riscos e, obviamente, aquilo que é incentivado por esse plano safra. Outra é o mercado de carbono, outra são integrações de lavoura-pecuária, ou seja, tem vários itens aí na nossa produção que a gente tem buscado cada dia se profissionalizar mais e o produtor rural brasileiro tem cada dia conseguido demonstrar essas boas práticas cada vez mais com efetivamente qualidade e resultado. Não só resultado na produtividade, mas resultado no ganho também, né? A possibilidade do produtor conseguir acessar esse crédito, conseguir ter as garantias necessárias para executar esse crédito. Eu tenho uma preocupação muito grande dessa dependência, né? Nós estamos num ano extremamente complicado. Nós tínhamos três safras de defasagem, né, Ângelo? No Rio Grande do Sul, 3 safras de defasagem. Por causa de seca, agora vamos ter uma defasagem por causa de enchente, no sul do país todo. Nós estamos com uma seca sem precedentes no norte do Brasil. Está queimando, literalmente, e com pouca água. Então, assim, nós estamos com uma preocupação enorme também nesse sentido. E estamos com um problema sério de seguro. Muito sério, muito sério. Os 500 milhões que nós tínhamos na LOA previstos para seguro não ocorreram. Os 500 milhões que foram anunciados pelo Ministério da Economia não vão ocorrer, e os 2,5 bi que nós exigimos, pedimos e brigamos o tempo todo para que fosse o mínimo necessário para segurar efetivamente essa nossa safra, não tem horizonte nenhum de que aconteça. Então, a gente precisa buscar alternativas, buscar uma maneira de acontecer essas coisas. Muitos produtores reclamando que o Banco do Brasil tem conseguido atender a demanda, mas que a Caixa Econômica está exigindo garantias que são impossíveis de serem cumpridas, ou seja, não está conseguindo acessar esse crédito. Possibilidade dos bancos privados, que foi o que nós fizemos lá na Lei do Agro, os bancos privados e cooperativos participarem ativamente do crédito agrícola. Houve uma desmotivação grande em relação a isso. A gente precisa recuperar e fazer com que, efetivamente, a gente consiga acessar, facilitar o acesso a crédito.
Acho que essa é a maior preocupação que nós temos. Nós vamos atingir aí as tão sonhadas 315 milhões de toneladas, ser aí o protagonista no mundo na produção de commodities e grãos e, obviamente, sem falar em proteína, mas para isso a gente precisa ajudar o nosso produtor. Não estamos num ano bom, não é um ano fácil. A gente sabe tudo que a gente tem enfrentado, desde a proteína até os cereais, a gente tem entendido quais são as grandes dificuldades que a gente tem enfrentado. E, para isso, o nosso produtor precisa da nossa força. Quando falam, eu já vou para a minha conclusão aqui para ouvir os colegas, mas quando falam, e é a maior briga que nós temos dentro do Congresso, o entendimento equivocado e errôneo de que o agro brasileiro tem muito subsídio, nós não temos subsídio, nós temos condições de competitividade com os nossos concorrentes. Essa que é a grande verdade que a gente tem que encarar. Nós vivemos uma guerra de narrativa constante, em que todos apontam os dedos para nós, dizendo que nós fazemos errados. É uma guerra de narrativas, efetivamente, é uma guerra concorrencial. Vou dar o exemplo do leite, claramente. Enquanto nós estamos aqui com o nosso produtor brigando pelos 2 e pouco no litro, na Argentina ele está ganhando praticamente 40 centavos de real por litro de subsídio do governo e enchendo o nosso mercado com o leite deles. Sem falar na União Europeia, que recebe o apoio, sem falar no que existe de apoio aos produtores nos nossos maiores concorrentes, quando vão lá e apontam o dedo para nós e falam que a gente tem que ter embargo da produção, tem que ter embargo da nossa produção de soja, principalmente, que não pode entrar o produto daqui lá fora porque a gente tem más práticas ambientais, quando a gente sabe que isso é uma minoria absoluta e que a gente precisa buscar essa transparência cada dia maior em relação à nossa produção. Sem contar nos ataques políticos constantes que a gente enfrenta. É muito difícil a gente brigar por um mercado de crédito e brigar por acesso a crédito e principalmente a subsídio e apoio de subvenção do governo quando a gente fica levando tapa de todos os lados, né? Até na prova do Enem, domingo, a gente foi assunto. Então, assim, há uma construção de narrativa na sociedade de que nós somos maus, que nós não somos os responsáveis pela alimentação, que soja não alimenta ninguém, que o agronegócio não põe comida na mesa de ninguém, e a gente tem que construir essa narrativa contrária para enfrentar isso todos os dias. Todos os dias é o que a gente faz constantemente. Seja na discussão disso, seja na discussão de pesticida, seja na discussão de crédito, seja na discussão de seguro, a discussão agora, que nós cancelamos hoje a sessão, passamos para o dia 22 de demarcação de terras indígenas, de direito de propriedade, de uma relativização total do direito de propriedade que está ocorrendo no país, uma desconstrução clara da nossa legislação ambiental, do nosso Código Florestal, criando legislações específicas através do CONAMA, para dificultar a vida do nosso produtor, até o STF se metendo nisso, querendo criar uma tal de identidade ecológica que ninguém sabe o que é e que vai colocar na criminalidade todos os nossos produtores. Então, é muito difícil o presidente da FPA e cada uma das entidades aqui sentar na mesa, e o Ângelo já participou de diversas conversas dessas, lá no Ministério da Fazenda, e falar, ó, nós precisamos de tanto para o Plano Safra, precisamos de tanto para o seguro, precisamos de tanto, falando, ué, mas vocês não são os grandões? Vocês não são os bons? Vocês não são a melhor produção do mundo? Por que vocês precisam do governo? Quando a gente vai ver, na verdade, que no Plano Safra, o que é dinheiro do governo? O dinheiro do governo é subvenção de juros, o resto é o dinheiro que está no banco. Então, a gente precisa, efetivamente, de ajuda a construir narrativas positivas para a gente conseguir avançar nesses temas. Lembrando que, cada dia mais, o produtor que tiver boas práticas vai ser mais beneficiado, cada dia mais, o Plano Safra em si, o acesso a crédito público em si, vai ser voltado cada vez mais para o menor e para o pequeno, e, sem dúvida alguma, a gente precisa fazer com que isso não é uma política do governo A, do governo B, de direita, de esquerda, isso é uma política de Estado que precisa para deixar o Brasil sendo o grande produtor de alimentos do mundo, lembrando a responsabilidade que nos colocam nas costas, de que a gente tem a responsabilidade de triplicar nossa produção nas próximas décadas, sem ter que abrir novas áreas, sem desmatamento ilegal, sem práticas nocivas ao ambiente, e a gente tem essa capacidade. Para isso, a gente precisa de apoio e a gente precisa conseguir, principalmente, que o nosso produtor tenha uma rentabilidade justa e decente para continuar na atividade. Parabéns, presidente Lupion, pela explanação. Realmente tocou em assuntos importantíssimos e, principalmente, dentro do nosso painel, gostaria de ressaltar a questão da dificuldade que, principalmente, o pequeno e médio produtor de qualquer cadeia produtiva do leite nacional tem de acesso ao crédito, inclusive até de falar nas suas próprias agências bancárias no interior, e isso precisa ser mais trabalhado, mais discutido. Lá em Brasília, viu, presidente, a dificuldade, são reclamações, hoje mesmo nós recebemos reclamações
de produtores daqui do interior de São Paulo que têm dificuldade de acessar ao crédito. E nós tivemos exemplos disso já no passado, e isso não é coisa recente. E imagina em relação a algum crédito que a gente tenha algum diferencial por ter alguma prática de sustentabilidade, alguma prática de proteção ao meio ambiente, que vão ter mais dificuldades ainda. Se nós temos a dificuldade do crédito para a agricultura, vamos chamar assim, convencional, imagina quando a gente fala que teria uma categoria com algum tipo de incentivo com juros mais baixos. Então, eu gostaria de continuar aqui, passando agora a palavra para o Zé Ângelo Mazilo, né, do Ministério da Agricultura, para ele fazer a sua explanação. E se o presidente Lupion puder ficar conosco para as perguntas, ele está tentando aqui, a assessoria dele está tentando ver se consegue um voo mais para frente, mas ele tinha me dado um alerta que ele sairia às 15h35 para não perder o voo. Enquanto isso, vamos levando para frente aqui. Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, assim, chega a ser até diversão para mim falar sobre prazeroso, né? Falar sobre o agro brasileiro, porque sem querer usar um clichê, é um segmento fadado ao sucesso, não tem jeito. Temos vantagens comparativas em relação às outras agriculturas, temos vantagem competitiva, o agro bem gerido do Brasil já mostrou o seu lugar no mundo, e a gente parte, então, no Ministério da Agricultura, de 3 convicções básicas. A primeira é essa: estamos vendendo um produto bom. O nosso agro é excelente alternativa para o investidor. Os fundamentos são muito robustos. Eu acredito que qualquer investidor, quando olha o agro brasileiro e conhece, é impossível ele não se contagiar e não querer investir, não querer ter o nosso agro no seu portfólio. Então, isso é a primeira convicção que a gente tem. A segunda, e alinhada a essa convicção, já nos fundamentos, já trazendo aqui para o tema principal subjacente, ou talvez explícito desse encontro, é um agro que pode dar muita rentabilidade, escala, diversificação de risco, com sustentabilidade ambiental e resiliência climática. Então, isso é uma posição privilegiada do nosso setor. O segundo ponto, que a gente tem convicção também, é que a discussão está muito pulverizada, especialmente quando a gente incorpora o elemento da sustentabilidade e resiliência climática. A gente vê muito calor e pouca luz nas discussões. A gente vê vários componentes na esplanada discutindo, órgãos governamentais, às vezes não olhando exatamente para a mesma direção, às vezes com mais embasamento científico, às vezes com menos embasamento científico. Então, pegando o gancho da Sílvia, quando terminou o último debate, a gente, de fato, apesar do senso de urgência, apesar da ansiedade, nós temos que organizar a conversa. E o MAPA está lançando soluções para isso. E a terceira convicção é que vai dar certo. O agro brasileiro vai dar certo. A questão de levar mais ou menos tempo vai depender, nessa segunda convicção que a gente tem, de ter que organizar, criar as políticas corretas, o quão exitosos nós vamos ser. Mas que vai dar certo, vai dar certo. Em 50 anos, em 5 anos, em 50 anos, o nosso agro vai chegar no lugar que ele tem que chegar e cumprir o papel que ele tem que cumprir no globo, no tocante à segurança alimentar, segurança energética, com sustentabilidade ambiental e resiliência climática. Nós temos certeza disso. Então, são as 3 convicções. Nós estamos aqui, então, trabalhando no nosso segundo foco que eu destaquei aqui. Nós temos que organizar o Estado. O que a gente deseja? A gente deseja um mercado de crédito que caminhe por si. É isso que a gente quer. A gente quer o privado resolvendo o problema do privado, entendendo as dores e indo ao mercado e resolvendo. O crédito, indiscutivelmente, é um grande catalisador, impulsionador de boas práticas, indutor de boas práticas, de bons valores. Ele tem esse poder em qualquer segmento. Ele vai ajudar o agro a encarar o desafio de aumentar a sua escala de produção com sustentabilidade, proporcionando resiliência climática, mas precisa de investimento, né? E aí nós temos que olhar para o futuro e, na busca desse ambiente de negócio, onde o privado vai resolver o problema do privado, nós temos que estabelecer uma agenda. E essa agenda parte, necessariamente, por 3 pontos. O deputado Lupion foi peça-chave na grande virada que a gente teve. Eu lembro que a CPR, em agosto de 2020, o saldo registrado em CPR nas registradoras era 17 bilhões. Em agosto desse ano, chegou a 272 bilhões. Isso por conta
dos 2 projetos de lei que ele foi o relator, projeto de lei que a gente chamou de Lei do Agro 1, depois a Lei do Agro 2. Então, nós sabemos os caminhos. Agora, nós temos que complementar, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, para depois a gente ir explorando os assuntos que eu falei. Fundamento, a agenda que a gente tem que ter. O Plano Safra entra nisso como um grande indutor das boas práticas. O que o governo tem que fazer é, para o mercado chegar no ponto que a gente quer, o privado resolvendo o problema do privado, o que entrava esse fluxo financeiro? Temos que identificar isso, aquilo que academicamente se chama falhas de mercado, que o privado sozinho tem dificuldade para fazer, que o governo tem que impulsionar. E aí entra o papel nosso como formulador de política e também do Plano Safra. O Plano Safra tem que estar voltado integralmente para resolver esses problemas que academicamente são chamados de falha de mercado. Mas eu paro por aqui, porque a gente vai ter outras rodadas, vai ter a discussão, quero ouvir a pergunta de vocês, e fiquem tranquilos, há resposta para tudo. Obrigado, então, moderador. Muito bom, Zé Ângelo. Vamos ter que quebrar o protocolo aqui, presidente Júlio e toda a sua equipe, porque o presidente Lupion acabou de dizer que não tem como ficar mais. Se houver alguma pergunta daqui da plateia ou de quem nos assiste ao vivo, uma, no máximo 2, para o presidente Lupion, nós fazemos agora e depois retornamos aos demais palestrantes e as perguntas para os demais ficarão para o final. Então, pergunto se tem alguém que já queira fazer alguma pergunta aqui ao nosso presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele está dizendo que ele escapou aqui. Antes disso... Eu tenho, deputado. Vamos fazer a lei do Agro 3? Não, vamos fazer a lei do Agro 3? Ele fala isso que depois das 1.400 e? As emendas? As emendas? não, foram 347. Não, a soma dos dois deu nos dois, deu 1.000 e pico. 1.000 e tantas emendas e negociações que nós tivemos que fazer por causa das 2 leis do agro. Eu falei que eu nunca mais relatava a lei do agro na minha vida, por isso que ele está me provocando para fazer a terceira. Mas vamos lá, está lançado o desafio, vamos fazer. Gente, eu quero só... Continue o debate aqui. É muito chato esse negócio de interromper os outros, eu não gosto disso. Eu vou ter que realmente ir, porque eu, com toda sinceridade, meu voo para Londrina. Eu moro no interior do Paraná, em Santo Antônio da Platina. Se eu não pego o voo para Londrina, eu não consigo chegar na minha cidade, que está a 150 quilômetros de lá. Então, eu vou pegar o voo para Londrina, que decola às 5 horas. Eu tenho que estar, no máximo, 4h30 no aeroporto. E o trânsito aqui está complicado. Eu levei 50 minutos há pouco para chegar aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Façam um excepcional debate. E, Júlio, dúvidas, questionamentos ou acesso a gente que precisa conversar, vocês sabem todos os meus contatos, passa meu telefone, se quiser colocar ali no telão depois, a gente continua trocando ideia para poder sanar qualquer questionamento que vocês tenham. Obrigado, viu, gente? Nós agradecemos a presença do deputado... Dando sequência, vamos passar aqui, então, a palavra para fazer a sua apresentação, o Fernando Moretti, que não é primo do Moretti, que foi presidente da Embrapa, não é isso? Da Conexos, coordenador de crédito. Por gentileza, como os demais 7 minutos de explanação, já tomaram 1 minuto do seu tempo ali, mas você pode considerar que são 7, ali está 6. Obrigado, Geraldo. Cumprimento a todos os meus colegas aqui da mesa, Canal Rural pela organização desse fórum tão importante, um tema tão importante que é o crédito rural, né? E para nós, a gente foi convidado, o Instituto Conexões Sustentáveis é um instituto que tem por missão ativar o que a gente chama de ecossistema de negócios de impacto socioambiental. O que é isso, né? Roubando assim, trazendo essa palavra do ecossistema da biologia para o nosso dia a dia, né? O ecossistema... E quando a gente fala de negócios comunitários também, é para as cooperativas e associações de produtores, estou falando principalmente da Amazônia, para eles se enxergarem também como negócio comunitário e, nesse ecossistema, como eles se relacionam com os outros atores desse negócio comunitário, que são as agroindústrias, que são os prestadores de serviço, que são os vendedores de insumo, que são os bancos que dão o crédito rural e tudo mais. Então, a Conexos nasce com esse objetivo. E, em 2018, a gente fez um grande levantamento a nível Brasil, chamado Desafio Conexos,
para mapear quem são esses negócios comunitários, né? Então, a gente mapeou mais de 1.040 negócios comunitários de impacto socioambiental. Então, a gente está falando de organizações que trabalham com as cadeias da socioeconomia. Então, principalmente açaí, cacau, castanha do Brasil e espécies nativas, né? Então, como a gente fez esse mapeamento com mais de 1.040 negócios comunitários e a principal demanda que saiu desse mapeamento foi justamente a falta de crédito e financiamento para o setor, né? Então, eu vi os meus colegas que me antecederam, o presidente também falou da dificuldade do pequeno ter acesso ou do produtor ter acesso ao crédito. Essa dificuldade, quando a gente está falando do pequeno na Amazônia, creiam, é muito maior ainda do que na região aqui sul, sudeste e tudo mais, né? Então, hoje, a Conexus, a gente atende diretamente 314 desses negócios comunitários no Brasil inteiro, principalmente com foco na Amazônia, e mais de 58 mil associados, que são, a grande maioria, são pequenos produtores e agroextrativistas ou da agricultura familiar. E aí, dentro desse desafio, né, a gente fez uma escalada, uma jornada de desenvolvimento desses negócios comunitários e estruturamos aí 3 eixos, que são os eixos que a gente atua, que a organização atua atualmente, né? Um primeiro, que é desenvolvimento desses negócios comunitários, auxiliando principalmente na parte da gestão dessas cooperativas, dessas associações de produtores. O eixo de acesso ao mercado, que busca soluções para esses produtos alcançarem outros mercados, né? Então, 70% desses negócios comunitários ainda depende do mercado institucional, então não existe nem mesmo relação com circuitos curtos, feiras locais, e a exportação ainda é um número bastante reduzido, né, desses negócios comunitários. E o terceiro eixo, que é o que a gente chama de finanças de impacto, que a gente tem 2 linhas de atuação: o financiamento para o CNPJ, para o negócio comunitário em si, e o destravamento do crédito rural, que é ainda um grande desafio para essas populações de pequenos produtores aí, agroextrativistas, né? Esse dado aqui é do ano passado. Ano passado, para o Pronaf, para o pequeno agricultor, foram 40 bilhões, esse ano aumentou para 70 bilhões no atual Plano Safra, mas a gente tem um gargalo quando a gente fala de Amazônia, desses produtores sustentáveis, ou produtores, pequenos produtores que têm a sua produção sustentável ou que exploram essas cadeias da biodiversidade. De todo esse volume do Plano Safra, menos de 2% chega para esses produtores. Então, é um público gigantesco que nunca teve acesso ao crédito rural e que ainda tem muita dificuldade de chegar lá. Então, esse é o nosso público, esse público que a gente trabalha. Então, através a Conexus criou um fundo chamado CX, Fundo Conexus, e durante a pandemia a gente alocou aí mais de 14 milhões de reais para esses negócios comunitários, principalmente a capital de giro, é a grande demanda, né? Os produtores entregam para a cooperativa, eles querem receber na hora, não tem um prazo para receber, então muitos acabam por querer receber logo, vendendo para o atravessador um valor menor, então o capital de giro é uma grande demanda, e a gente sempre brinca que são pessoas, organizações que dificilmente passariam na porta giratória do banco, então por isso que esse nicho é bastante especial para a gente. E o crédito rural também, quase 90%, 99% das famílias nunca tiveram acesso ao crédito rural. Então, é uma grande demanda, né? Eu sempre leio pesquisas do CNA, que sempre aponta o crédito como uma das principais demandas do produtor, e, para esse público também, o crédito acaba sendo a principal demanda. A gente tem cases já de pesquisas que a gente faz junto com a Embrapa Amazônia Oriental, lá de Belém, a Embrapa Macapá. Uma das regiões de maior produção do açaí no Brasil é na Ilha do Marajó. E é uma região bastante emblemática, porque a gente está falando do menor IDH do Brasil, e, quando a gente pega aqueles mapas de mudança climática, também é uma região do Brasil que está mais suscetível às mudanças climáticas. Agora, pela seca, que é o que está acontecendo, mas também com o derretimento aí das calotas polares, ela vai aumentar o nível do mar, que tem um impacto direto ali no Marajó, e essas populações ribeirinhas vão perder território ao longo do tempo. E lá, uma área, 1 hectare, mais ou menos, gera, sem manejo, sem nenhum tipo de intervenção, 1 tonelada de açaí por hectare, e com um manejo de mínimo impacto, uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa aí de anos de pesquisa, a gente salta de 1 tonelada até 5 toneladas por hectare. Então, é um aumento muito grande de produção.
E isso, o que essas populações precisam? O que esses produtores precisam? Precisam de crédito. Então, um Pronaf-B de R$4.000, uma família consegue dobrar a sua produção de açaí, o seu hectare de manejado. Então, o crédito, a gente sempre recomenda então, que essas famílias comecem pelo Pronaf-B e depois vão migrando para o Pronaf Custeio Agrícola, para essas linhas que possam fomentar atividades maiores, né? Então, através da CX, a gente já mobilizou 19 mil pequenos produtores, foram beneficiados diretamente por esses programas, são mais de 30 milhões de reais alocados. A gente tem atualmente um CRA, que é aquele certificado recebível do agronegócio, junto com a Gaia e com o Santander, que é o principal investidor. A gente já está articulando um novo instrumento financeiro para aumentar essa oferta de capital de giro para esses negócios comunitários. E a gente tem uma parceria com o Banco da Amazônia, que a gente criou, que a gente chama de rede de ativadores de crédito. Esses ativadores são técnicos dessas próprias comunidades, então a maioria são filhos de agricultores que estudaram em escola família agrícola, ou Instituto Federal, ou universidade, e a gente capacita esses ativadores em crédito rural, em atividades sustentáveis, educação financeira e gênero. Então, com isso, a gente está conseguindo, pouco a pouco, levar o crédito rural para esses produtores da Amazônia. Então, a gente tem uma parceria com o Banco da Amazônia, a Conexus é um agente financeiro do banco, e a gente estipulou com esses ativadores um pagamento por resultado. Então, tem um bônus de originação por cada contrato de Pronaf que os ativadores conseguem originar nas suas comunidades, e depois tem para o Pronaf-B e para o Pronaf Custeio Agrícola, e depois tem um bônus de adimplência para o Pronaf Custeio Agrícola. Então, a gente desenvolve capacidades locais do próprio território, como eu falei, a maioria são filhos de agricultores da região, e desenvolve essa capacidade local para que eles mesmos possam operar essa importante política pública, que é o Pronaf, que até então não chega, né? Então, esse ano a gente conseguiu já alcançar 4 milhões, atender aí mais de 2 mil famílias, e, pouco a pouco, a gente está ganhando escala nesse modelo, e é um modelo que a gente enxerga como sustentável, porque esse próprio bônus de originação e adimplência mantém esse sistema lá, e principalmente desenvolvimento de capacidades locais, né? A gente tem uma rede de parceiros, o Fundo JBS pela Amazônia é um dos nossos principais parceiros, porque a gente precisa realmente desses projetos para poder levar esse modelo lá para a ponta e, pouco a pouco, ganhar escala e fazer com que o crédito rural chegue lá na ponta. Um dado importante, só para concluir, é que 99% desses 4 milhões que a gente fez de famílias estão acessando o crédito pela primeira vez, nunca tinham tido acesso ao crédito, e 45% são mulheres. Então, a gente tem aí também esse componente de gênero. Então, a gente acredita que todo o ecossistema, o agro, as agroindústrias, os bancos, o governo, são muito importantes para a gente conseguir ganhar escala e levar esse modelo para além da Amazônia e conseguir cada vez mais conectar essa economia social, essa economia socioambiental com o mundo que a gente vive hoje, para que essas populações que estão lá na floresta consigam tirar o seu sustento de maneira sustentável, mantendo a floresta viva, em pé e ajudando aí também na preservação do nosso meio ambiente. Obrigado, Fernando Moretti, por sua apresentação. Gostaria de lembrar que já falamos aqui bastante, já foi dito pelos que já falaram bastante informação, mas uma coisa que ainda não foi dita é a questão da exigência do CAR validado. Esse é um outro problema, é um outro gargalo, que a gente sempre recebe reclamações, recebe pleitos nesse sentido. O índice, ou o percentual de produtores que possuem o seu CAR validado é ínfimo, é muito pequeno, e esse é um outro problema, né, Zé Ângelo, que a gente precisa trabalhar, inclusive, com os estados, né? Com os estados, porque não é um assunto que não envolva cada estado, como é o caso aqui de São Paulo, que eu soube, inclusive, do FEAP, se tiver alguém nas perguntas que possa falar, que foi criado há algum tempo, é um fundo de expansão do agronegócio paulista. E isso também pode ser criado a nível de estados e ajudar, não só nisso, mas em algumas outras, para solucionar outros problemas e gargalos que nós temos, principalmente dentro dessa área do crédito e dessa área do incentivo da produção sustentável. Vamos ouvir o nosso quarto palestrante. Ele vai falar, não vai fazer uma apresentação. Alexandre Abreu, diretor financeiro do BNDES. Bom, obrigado pelo convite aqui ao Canal Rural, Júlio.
cumprimentar os nossos colegas aqui na mesa não, aqui no palco, né? E dizer que algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o BNDES, ele não acha, ele tem certeza, não é, que o agronegócio brasileiro é um caso de sucesso mundial, né? Nenhuma atividade que nos últimos 25, quase 30 anos, melhora a produtividade em quase 5% ao ano, ela tem que ser estudada e reestudada, porque ela é um fenômeno. E mais, é muito relevante para qualquer país, e a gente pode observar que a falta desse assunto aqui nos vizinhos é complicada, ter reservas, não é? Reservas em dólares. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas. E como que se constituem reservas? Através de exportações. 50% das exportações brasileiras vêm do agronegócio. Então, é um setor que tem que ser olhado, tratado com muito cuidado e com muita atenção, porque, para onde ele for, o Brasil vai. E ele é um setor diverso. Nós estamos falando aqui de grandes propriedades e de minúsculas propriedades, como o colega Rodrigo estava mencionando, Fernando estava mencionando agora há pouco. E no país inteiro, de norte a sul. Nesse sentido, eu queria só destacar alguns pontos. O objetivo aqui nosso era falar um pouco sobre crédito rural e a questão da sustentabilidade. O BNDES ele trabalha com crédito rural de forma bastante extensiva. Hoje, nós temos no Plano Safra 37 bilhões de reais disponibilizados para o Plano Safra, né, nesse próximo Plano Safra agora, o que representa um aumento de 50% em relação ao Plano Safra do ano passado. E desse recurso, boa parte já foi colocado. E o BNDES tem uma característica, viu, Fernando, interessante, que ele não opera diretamente. Ele trabalha 99% através de agentes financeiros. E a melhor forma, eu que sou bancário há quase 40 anos, a melhor forma de você fazer com que o crédito chegue a alguém é você dar opções, não é? Então, o BNDES trabalha com 100 bancos, e bancos de todos os tipos. Bancos grandes, bancos estatais, bancos privados, bancos estrangeiros, bancos de cooperativa, bancos estaduais, bancos de desenvolvimento estaduais. Então, de alguma forma, essa neutralidade faz com que haja maior possibilidade de uma diversidade de produtores ter acesso ao crédito. E dizer que, sobre a questão da sustentabilidade, é extremamente relevante o seguinte: uma das grandes captações das fontes de recursos que o BNDES faz são captações no exterior. E não há, hoje, a menor condição de você fazer captação no exterior sem que você tenha um país com práticas sustentáveis no agronegócio. É impossível. Então, isso não é mais... É uma necessidade que a gente mostre que nós temos práticas sustentáveis, que nós preservamos as nossas florestas, que nós temos aqui, como foi falado no painel anterior, um código florestal único no mundo, que diz a área que deve ser preservada, e a grande maioria dos produtores rurais, eles são preservadores da natureza, eles têm práticas sustentáveis. E nós temos provas disso no BNDES. Por quê? Porque o BNDES, para fazer a liberação de um crédito rural, ele checa a propriedade por satélite, se houve desmatamento. E nós começamos esse processo esse ano, e menos de 1% do crédito que é colocado gera algum tipo de alerta. E mesmo esses que dão alerta, alguns têm, o satélite pega, mas o agricultor tinha algum tipo de autorização diferente para conseguir. Então, é uma minoria realmente que provoca desmatamento ilegal. Quem provoca desmatamento ilegal no Brasil hoje não é o agricultor, não é o agronegócio. São quadrilhas, são pessoas desonestas, são pessoas que devem ser presas através de operação de comando e controle da Polícia Federal, né? Madeireiro, enfim, tem de tudo. E isso, eu acho que é uma realidade que a gente tem que falar com orgulho para o exterior, porque eu estava ontem num outro evento parecido com esse, e alguém falava, pô, mas se a União Europeia classificar o Brasil como um banco que não respeita as leis ambientais, é uma tragédia para nós. Não entra mais $1 aqui no país. É muito complicado. A gente tem que lutar juntos, parlamentares, governo, sociedade e outros setores, porque isso é muito importante para o Brasil. E dizer, finalmente, que nós temos aqui uma parceria muito interessante aqui com o MAPA.
O MAPA tem sido um grande parceiro nosso. O ministro Fávaro, ele tem sido, e toda a sua equipe, né, o Carlos, o Zé Ângelo, o Wilson, ele tem sido um grande demandador do BNDES. O BNDES tem procurado atender, na medida do possível, grandes demandas. Eu dou um exemplo dessa parceria muito importante que nós fizemos, que foi, no período da entre-safra, né, antes de ter o Plano Safra agora, nós tínhamos muita necessidade de recursos para uma série de coisas. E muitos agricultores, eles são exportadores, né? E mesmo eles têm assim a receita dele vinculada ao dólar. Por quê? Porque as commodities elas são quase todas muito semelhantes às variações com o dólar. E o BNDES tinha como captar recursos do exterior e disponibilizar recursos em dólar. E o que parecia muito difícil, o Zé Ângelo acompanhou de perto, nós conseguimos montar uma linha em dólar, assim, em reais, mas com variação cambial, e com juros muito mais baratos, porque a gente pega os juros do exterior. E disponibilizamos. E essa linha já saiu quase 3 bilhões de reais para diversas coisas, né? Para investimento, para custeio, para armazenagem, inclusive agora atendendo, curiosamente, cooperativas do Rio Grande do Sul que sofreram lá com seca e com enchente. Não é? Então, a gente está numa parceria muito grande e a gente entende que essa questão do crédito sustentável ela é uma realidade, mas que o Brasil, com certeza, tem condições de ter um caminho muito interessante pela frente, de ser um exemplo para o mundo de como fazer, de ser o melhor fornecedor de segurança alimentar para o mundo e com as melhores práticas sustentáveis. Excelente. Acho que é muito bom nós ouvirmos do representante do BNDES que o que nós acabamos de ouvir, que algo em torno de 1% apresenta alguma suspeita de anomalia e de que seria alguma propriedade que estivesse fazendo algum desmatamento ilegal. Nós sabemos, inclusive, que imagino que seja isso também, que tem propriedades que existem compensações de reservas em outras propriedades. Então, na hora que checam esses dados, esse 1% deve ser 0, alguma coisa. Então, isso precisa ser muito propagado e divulgado, da mesma forma que, há algum tempo, coisa de 2, 3, 4 anos no máximo, a Embrapa Territorial havia feito um trabalho apresentando o que tinha de área desmatada no Brasil, e a NASA confirmou, dizendo que havia um erro pequeno, mas um erro que nos beneficiava, ou seja, era melhor do que, e não chegava a 1% a diferença. Abatemos os números. Correto? Então, a gente precisa, e aquilo que a gente falava no almoço, estou aqui com diretores, conselheiros da Abraleite, que eu quero agradecer a presença, estão aqui conosco. Nós debatimos no almoço, Júlio, que a comunicação do agro ela é muito falha, ela é muito boa para dentro do nosso setor, mas nós não saímos da nossa bolha, nós não conseguimos divulgar. Eu fiquei com muita vontade de fazer uma pergunta ao ministro, que a gente está sempre lá em Brasília com ele, mas aqui era um momento oportuno, e o Zé Ângelo pode, inclusive, nos ajudar. Por que a gente não trabalha um grupo interministerial, logicamente, das relações internacionais e outros devem estar juntos, no sentido de promover o Brasil lá fora, principalmente onde ele é mais combatido. Se é a França o país que mais fala mal, vamos fazer propaganda lá, porque uma mentira dita muitas vezes, ela vira uma verdade. E para os europeus, na cabeça dos europeus, o que consta lá para eles é que nós somos, realmente, nós não temos preservação. E nós precisamos também, numa outra esfera, mas de uma maneira inteligente, cobrar isso, denunciar, botar o dedo nos países que realmente precisam estar focado neles, ou seja, o mundo precisa entender que aqui tem preservação. E quem está falando do Brasil é que não preserva, é que já não preservou há muitos anos, já não tem nada há muito tempo. Então, acho que a gente precisa começar, inclusive, também a mostrar que o mundo depende de nós, já depende hoje. Não é dizer que o Brasil será o maior celeiro do mundo, fornecedor de alimentos. O Brasil já fornece hoje para um número enorme de países e de pessoas que dependem dos nossos alimentos. Então, a gente tem que valorizar muito isso. Eu acho que a gente fica muito na defensiva, Zé Ângelo. Eu estou te passando a bola aí, até porque você está aqui representando o MAPA, e não é nenhum tipo de crítica ao governo, é sugestão, e até estamos juntos e contem conosco, as entidades, com certeza, todas do setor, inclusive podem ser capitaneadas pelo IPA, que está lá na frente parlamentar da agropecuária, que são em torno de 50, 54 instituições, algumas não estão lá,
mas eu te garanto aí que você tem pelo menos 60 entidades nacionais e dezenas de entidades estaduais que podem apoiar, ajudar, mas nós temos que trabalhar nesse sentido, nós temos que começar a tirar essa pecha do Brasil. E acho que a única maneira é dessa forma. Nós vamos ter agora 10 minutos de perguntas para os 3 que estão aqui, mas, enquanto passa a primeira pergunta, Zé, eu percebi que você está querendo falar alguma coisa em relação a isso. Eu devolvo a palavra para o Zé Ângelo, aqui do Ministério da Agricultura. Eu estou achando que você quer que eu fale. Não, mas é importante. Engraçado. O que notabilizou muito a minha atuação no MAPA, desde 2019, eu terminei como secretário de Política Agrícola, e sou funcionário do Banco Central, só passei a atacar as informações que foram meio truncadas aqui no começo. Conversar com o privado, conversar com o mercado. Então, a gente colocou de pé boas propostas que viraram lei, virou a lei do Agro 1, a lei do FIAGRO, a lei do Agro 2, depois de conversar muito aqui em São Paulo. E eu estou aqui em São Paulo porque a nova iniciativa do Ministério da Agricultura que eu estou tentando viabilizar é a constituição de uma Câmara para discutir a sustentabilidade do agro e o carbono, e organizar os diversos stakeholders. E você, Geraldo, me deu uma ideia, porque a Câmara tem grupos de trabalho. E eu não estava ainda atinando organizar a conversa da imagem do Brasil no exterior. E isso vai fazer parte, eu acho que isso vai ser o fecho desse trabalho. Então, só queria te falar isso aí. É preocupação, indiscutivelmente, mas como todos os assuntos da sustentabilidade, dos mercados de carbono, a forma como ele está se espraiando, a gente, de fato, tem que organizar. E, para organizar, tem que estabelecer o fórum. E o MAPA tem, vocês devem saber, o MAPA tem aquela estrutura de câmaras setoriais e temáticas, que é uma determinação constitucional e legal. Nós temos 37 câmaras, 6 temáticas, 31 setoriais, e vamos constituir a Câmara específica de carbono, os mercados de carbono do agro, sustentabilidade do agro. E, nesses grupos de trabalho, você deu o clique aqui, vamos organizar também a construção da imagem do Brasil no exterior, para a gente mostrar, não o Brasil bom, mostrar a verdade. A verdade. A gente está numa posição muito privilegiada, do canso de falar isso. A verdade é, o Brasil é um player indispensável para equacionar o problema da segurança alimentar e energética do mundo, com sustentabilidade ambiental e resiliência climática. Então, a gente precisa organizar essa conversa, porque todo mundo, qualquer gringo que chega aqui, começa a ver o agro do Brasil, fala, não, eu quero entrar aqui. Não, peraí, o agro do Brasil é bom, o agro do Brasil pode ajudar nisso. Eu acho que pegam muito pesado com o Brasil lá fora, às vezes injustamente. Então, precisamos transformar isso em informação e devolver para o público. É isso que eu tenho para dizer. E tem outros 2 assuntos que eu vou deixar depois você me provocar, que é o Plano Safra Sustentável. Vamos enfrentar isso aí e complementar uma coisa que o diretor Alexandre Abreu falou também, em total consonância. Tem uma pergunta aqui da mesa, né? O Fernando Moretti quer fazer uma pergunta a um dos outros 2 palestrantes aqui. Eu acho que pode ser para os 2, né? Porque você falou do Plano Safra Sustentabilidade. Eu acredito que o Plano Safra atual ele já traz bastante elementos, né, de questão de financiamento para a sustentabilidade. Trouxe algumas inovações, mas essas inovações não foram acompanhadas pelo Manual de Crédito Rural. Quer dizer, o plano está lá, o dinheiro está lá, mas o operacional ainda se mostra bastante burocrático. Só por um exemplo, até que o presidente Geraldo trouxe aqui do próprio CAR. Falando do nosso público lá do pequeno produtor. Hoje, 70% do nosso público não tem CAR. Ainda é um grande gargalo para o acesso ao crédito. E esses 30% que tem, no Manual de Crédito Rural, lá fala, para ter acesso ao Pronaf Custeio Agrícola, precisa estar inscrito no CAR. Então, se ele colocar o número lá, já teria acesso. Só que existe aí uma burocracia interna em alguns bancos que fazem vários sistemas de conferência. Por exemplo, se dá uma sobreposição de 5 metros ali no CAR, que sempre dá, porque o CAR é autodeclaratório e as pessoas não têm, principalmente o pequeno, não tem lá os equipamentos de precisão para fazer o CAR da sua propriedade, ele acaba sendo jogado fora da política pública, apesar de ter os juros mais baixos da história, etc. Então, a gente sente muito isso, é uma demanda que a gente sente lá na ponta, fora o CAF, né, que substituiu o DAF para o agricultor familiar, que ainda hoje é um gargalo. O ano passado, de 70% das famílias não tinham, hoje já baixou para 40%, com a flexibilização do sistema e o aumento da rede emissora, mas o CAR ainda é um dos principais gargalos para o acesso do pequeno agricultor para o crédito rural. Não, eu vou pegar essa, porque não dá para o doutor Alexandre falar
de MCR, fica mais difícil. Eu fui chefe em 3 planos safras do departamento do Banco Central, o DEROP, que cuida disso. Então, todo mundo adora sustentabilidade. Sustentabilidade pressupõe governança. Governança tem 4 princípios. Um deles é transparência. Vamos aplicar, então, transparência aos processos do Estado. Vou contar para vocês histórias. Eu, quando cheguei lá, falei o seguinte, não, a gente tem que trabalhar para fazer o dia do churrasco, o churrasco do MCR, onde o MCR vai ser o combustível do churrasco, entende? Aquilo é uma parafernália que é tudo que a gente não quer em termos de construção de ambiente de negócio, com os poucos recursos que o Estado tem, ele quer incentivar vocês. A falha de mercado principal é o investimento do agricultor familiar. Eu não canso de falar isso aí. Então, o dinheiro tem que chegar para vocês, porque é onde o dinheiro privado tem mais dificuldade de operar. Eu vou operar com um grande produtor de soja. O mercado privado já dá conta. Até o gigante produtor de soja nem entra no Plano Safra, não quer nem saber disso, porque ele tem outras alternativas, não é verdade? Né? Então, a outra coisa, quando se construiu esse Plano Safra, se pensou o seguinte, vamos começar o assunto, vamos atiçar o público. Eu estou dizendo, não estou nem dizendo que eu concorde, não concorde, eu estou contando para vocês o que aconteceu. Então, vamos atiçar o público, vamos trazer esse assunto, vamos jogar luz em cima dele, porque o Plano Safra tem que ser integralmente voltado para a indução de boas práticas. Todo ele. Né? Aí, como nós vamos fazer? Quais os critérios que vão ser colocados nesse Plano Safra para a gente já começar a trabalhar isso? Se pensou um deles, o CAR. Aí, esse questionamento foi feito também nos bastidores, mas tem produtor que não tem, que vai ter dificuldade. Aí a ideia, a estratégia que se pensou vamos deixar os produtores irem para cima dos respectivos estados e entes para resolver o problema. Então, essa foi uma estratégia. Não estou dizendo que eu concorde, que eu não concorde, que é mais certo, que não é mais certo. Estou contando para vocês. E por que se fez isso com uma certa, assim, vamos dizer, segurança? Porque o Plano Safra ele não ocorre uma vez por ano, isso é que tem que ficar claro para vocês. O Plano Safra ele é baseado em publicação de resolução do Conselho Monetário Nacional, que pode ser feito em qualquer momento. A gente pode sair daqui, passar nos 3 participantes do Conselho Monetário Nacional, que é Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, e botar o regulamento, botar uma regra um pouco mais palatável ou factível, porque o Plano Safra existe, é contínuo. Então, eu acho que... Ele tem um lançamento anual, mas ele é contínuo. Ele é contínuo, se lança assim, se faz um evento para chamar a atenção, que é quando começa a safra de verão, quando se prepara o plantio da safra de verão. O ano agrícola, antigamente, começava em julho, agora não faz mais sentido, o Brasil produz o ano inteiro, mas se manteve a tradição, é um evento. De fato, precisamos dar uma ideia das políticas que estão sendo pretendidas, do dinheiro que vai ser utilizado para ser o funding de toda a atividade, o dinheiro que passa pela, vamos dizer, de alguma forma, pelo controle do Estado, né, pelo balizamento do Estado, mas o Plano Safra em si ele pode ser alterado a qualquer momento. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Contei aqui, a ideia é começar a caminhar, a trilhar esse caminho do Plano Safra 100% voltado para as boas práticas, prática de sustentabilidade, cada vez mais concentrado em, de fato, onde há falha, dificuldade do privado a chegar. Eu dei um exemplo, que é investimento do agricultor familiar, mas tem outros aí. Seguro rural. E aí, seguro rural? É difícil o seguro rural ficar de pé simplesmente por iniciativa do privado, em qualquer lugar do mundo é assim. Aí justifica o Estado entrar com orçamento, OGU. Orçamento no Estado tem, apesar da restrição fiscal, tem. Como é que se gasta hoje? Vocês precisam saber. Quanto se gasta hoje na política do PSR, da equalização de taxa de juros, do Proagro? Vamos botar isso tudo. O Proagro, esse ano, vai gastar, até onde eu sei, 7 bilhões e 500 milhões de reais, efeito caixa, fora o que arrecada. O PSR, 1 bilhão, está se tentando mais 500 milhões. Acho muito difícil chegar a 500 milhões pela conjuntura e pela minha experiência pregressa. Deveria ser 2 esse ano, 2 bilhões. Né? Então, dinheiro tem, precisamos saber como gastar, e eu vou terminar dizendo para vocês, vocês do setor precisam instigar o Estado a ter uma agenda, fazer uma agenda conjunta. Nós temos as câmaras no mapa, tem uma Câmara de Crédito do mapa, na Câmara de Crédito tem um GT que trata do crédito rural oficial. Vocês aqui são um play importante. Vocês não têm só o direito, vocês têm o dever de demandar do Estado as melhores políticas.
as melhores políticas públicas, a melhor alocação do recurso público, entende? Com isso, assim, encerro esse overview dos bastidores do Plano Safra, da ideia que se teve de sustentabilidade, o problema do CAR, né? Não vou nem entrar a falar do CAR, porque o CAR tem solução, mas aí precisaria da gente traçar um outro curso de ação e vocês têm que demandar também. Muito bom, obrigado, Zé Ângelo. Para encerrar, né, a gente vai ouvir aqui que ele pediu para falar um pouco também, o Alexandre Abreu, por gentileza. Não, só queria mais uma questão importante, que eu acho que foi pouco falado aqui, Zé Ângelo. Nós estamos num momento, e o BNDES tem acesso a isso, porque ele conversa com investidores do mundo inteiro que querem investir no Brasil. O mundo inteiro está de olho no agronegócio brasileiro. A principal vitrine do Brasil hoje é o agronegócio, seja por conta da possibilidade de expansão da plantação de commodities, a expansão do agronegócio brasileiro nas terras degradadas, recuperação das terras degradadas, ou seja, é um dos poucos países que consegue praticamente dobrar ou talvez triplicar a produção no futuro próximo sem haver desmatamento. Isso é muito importante. Então, muitos investidores estão procurando o Brasil. Ainda ontem eu estava recebendo um que queria investir 10 bilhões de dólares nesta situação, ou seja, e por que isso, pessoal? Porque a questão é a seguinte, o mundo é o de 2023, e aí, por esse ponto, infelizmente, é muito diferente do mundo de 20 anos atrás. Geopoliticamente, hoje, existe muita guerra, existe muita desconfiança. Aquele mundo onde havia livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais, não existe mais. Então, os países estão preocupados com o quê? Segurança alimentar. Não pode países enormes ficarem dependendo só de um fornecimento de proteínas para alimentar o seu povo, de alimentos para alimentar o seu povo. Então, o Brasil, como maior produtor de alimentos, ele tem uma vantagem geopolítica fantástica nesse momento, tem terra para expandir, não é, a produção, sem haver necessidade de desmatamento de floresta nativa. Então, é uma vantagem que eu entendo, e muita gente que eu converso entende, como absolutamente fenomenal, e que o Zé Ângelo está tentando organizar, inclusive, eventos. Nós precisamos organizar isso, porque pode significar para o Brasil um salto muito grande em todos os aspectos. É isso que eu queria só concluir aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre Abreu. Eu queria aqui agradecer não só a você que esteve aqui conosco nesse painel, diretor financeiro do BNDES, agradecer também o Fernando Moretti, coordenador de crédito da Conexus, o Pedro Lupion, nosso deputado federal e presidente da FPA, que esteve conosco, já teve que se ausentar, e o Zé Ângelo Mazilo, assessor especial do ministro da Agricultura, lá no nosso mapa. Queria, mais uma vez, parabenizar a iniciativa do Canal Rural, o presidente Júlio e toda a sua equipe, agradecer o convite para que nós pudéssemos estar aqui, agradecer a todos que nos assistiram, que estão presentes aqui no evento conosco, e os que nos assistem pela tela do Canal Rural. E desejar que nós caminhemos, o Brasil possa, em breve, estar discutindo de outra forma nossos momentos que hoje são problemas, que a gente consiga mostrar para o mundo o quanto se produz com responsabilidade aqui no nosso país e o quanto o Brasil precisa ser respeitado, principalmente por aqueles países que ainda criticam e ainda não conseguem entender e enxergar como é produzido aqui no Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento, um bom evento para todos que continuam. Muito obrigado.